E o debate no estúdio de rádio agora é sobre esta flexibilização do comércio com escalonamento em regiões ali em Aparecida de Goiânia. Qual a sua opinião sobre isso? Manda pra gente, o nosso WhatsApp é o 3201-7720. Eu volto agora com Rafael Vasconcelos para essa discussão. Com você, Rafael. Muito bem, Michele. Vamos falar sobre essa questão do escalonamento em Aparecida de Goiânia. É claro, né, que isso começou ontem, efetivamente, mas eu quero perguntar para os nossos analistas, vou perguntar para o Daniel Santana, se surtiu o efeito, se vai surtir. Ontem nós mostramos imagens aqui preocupantes de muitas aglomerações, Daniel. Pois é, eu não acredito que surta efeito, não sou técnico, não sou secretário de Aparecida, não trabalho com saúde, mas os números são claros, né? Se até então as prefeituras trabalhando em conjunto, os números não diminuíram tanto assim em Aparecida, afinal de contas os números de Aparecida são os piores que nós temos aqui nas cidades goianas, eu não consigo entender como que a abertura pode contribuir para isso. Mas isso é uma opinião, a gente vai ter que esperar passar o tempo para ver a realidade dos fatos, o que isso vai poder atingir a população. O principal, na minha opinião, é que as cidades, os prefeitos do entorno da região metropolitana de Goiânia deveriam trabalhar em conjunto. Seja qual for a decisão tomada tecnicamente por seus secretários, deveria ser em conjunto para todas, porque nós vivemos na mesma cidade. Goiânia não é uma cidade isolada, Aparecida não é uma cidade isolada, nós vivemos juntos. Jean Lopes. Eu penso parecido com o Daniel, tem que haver harmonia entre as cidades que são interligadas. Goiânia e Aparecida são as maiores, mas também cabe a Trindade, a Inhumas, Senador Canedo, Hidrolândia e outras mais aí, Goianira, porque tudo faz um grande centro urbano. E daí você pega uma cidade com uma medida e outra cidade com outra, obviamente que não vai surtir resultado. E que a cidade é uma só, né? E que é uma só. Goiânia e Aparecida formam uma cidade só, a verdade é essa, dividida por uma avenida e por nomes, né? Mas todo mundo são cidadãos de uma cidade só. Então eu discordo plenamente desse tipo de comportamento do senhor Gustavo Mendanha. Penso que ele deveria manter aquele acordo inicial que foi feito entre os prefeitos lá de chegar a 75%, exato, conforme combinado. E repito, porque eu nunca vou deixar de manifestar o meu posicionamento aqui. Eu sou contra fechamento de comércio de forma radical. Sou a favor daquelas aglomerações festivas, aquele pessoal de forma irresponsável. Mas isso é minha posição pessoal. Analisando o contexto, é um absurdo o que o senhor Gustavo Mendanha está fazendo. Eu vejo como uma ação política, eu vejo como uma ação demagógica e vejo, sobretudo e principalmente, como uma ação política, demagógica, coordenada, planejada. E que tem partidos aí de oposição por trás. A questão, por exemplo, do Rogério Cruz, que é ligado à Igreja Universal, quer dizer que a Igreja Universal não representa um pensamento, não representa pensamento conservador, na verdade é um pensamento de interesse, sempre foi. Mais recentemente, alguns anos atrás, a Igreja Universal era ligada à esquerda, era ligada ao PT de Dilma, era ligada ao PT de Lula, faziam parte do mesmo contexto, porque ali ela tem interesse em quem está no poder. É assim que funciona. Não adianta querer, através de frases bonitinhas, querer ligar um político ou uma entidade religiosa como representantes de um pensamento, porque não é. O pensamento cristão, o pensamento conservador é muito acima desse tipo de coisa, é muito acima desse tipo de interesse. Muito bem, vamos fazer o seguinte, eu vou chamar novamente aqui uma cartela de casos notificados por 1 milhão de habitantes no estado de Goiás. Por gentileza, coloca na tela aí pra gente. Olha só, gente, isso é informação, não é uma opinião, porque opinião é algo muito particular. Vamos aos números. É recorde no estado de Goiás, é só isso. É recorde no estado de Goiás. Inclusive, eu queria que vocês colocassem nos caracteres, haja vista que a gente precisa dar clareza à informação para o nosso ouvinte, para o nosso telespectador, para o nosso internauta. Aparecida, por milhão, 87.100
154 casos. Senador Canedo, logo após 82 mil, Rio Verde 78 mil, Goiânia 75 mil. Então, proporcionalmente, Goiânia em relação à Aparecida está lá atrás, né? Essa é uma realidade. No entanto, o senhor Gustavo Mendanha, prefeito de Aparecida de Goiânia, num primeiro momento havia feito até um movimento, Reginaldo Júnior, para fechar Naquele tudo. momento era bom fazer para um fechar movimento, tudo. Depois de um tempo, deixou o Rogério Cruz sozinho, isolado, e tomou uma decisão diferente. Lembrando e respeitando a inteligência do telespectador, do internauta, né, e do ouvinte também, que quando você escalona, você joga 50% da população para concentrar mais, porque a pessoa vai ter que sair de casa para comprar, por exemplo, um fogão. Então ela sai do bairro dela e vai para outro bairro. Fiquem à vontade aí para dizer se vocês concordam ou não. Ele mudou, né? de opinião, daqui uns dias ele deixa de torcer para a Aparecidense para torcer para o Atlético. Essa é a minha opinião. Bom, eu vou insistir aqui nesse chamado ao prefeito de Aparecida. Esse argumento, esse tipo de narrativa que quer se sobrepor à realidade não funciona. Nós estamos num momento muito grave, Gustavo. Preste atenção, uma manobra dessa não vai dar certo. Você vai convencer quem, Gustavo? Quem você vai convencer de que liberando a metade, intercalando atividades normais, que isso é a mesma coisa do que a suspensão, por exemplo, do comércio em toda a Aparecida, preservando apenas as atividades essenciais? Claro que não é a mesma coisa. O contágio se dá pelo contato. Então, olha só, vou dizer de novo, tu é muito novo, tu tem uma carreira política pela frente e parece que é muito vaidoso e tem muito desejo de poder. Porque para ficar fazendo essa oscilação oportunista nesse momento, eu concordo com o Jean, que diz que é demagógica, então não faça. Não faça isso. Quero dizer uma outra coisa sobre esse aspecto ainda. Olha só, minha gente, está aparecendo cada vez com mais força nos meios científicos uma hipótese que ela é assustadora, que diz que quanto mais tempo o vírus fica nessa luta com o nosso organismo, e o organismo de algumas pessoas que já tiveram imunidade pelo contágio próprio da doença, imunidade por um tipo de vacina, por outro tipo de vacina, esse vírus nessa luta, um momento que ele ganhar e conseguir infectar essa pessoa, ele já será outro vírus muito mais forte, uma variante muito mais perigosa, que pode recolocar de novo o problema da pandemia ao estágio que nós estávamos antes da vacina. Então, é preciso ter muita clareza, muita força. Há momentos na história em que você precisa ser o chato. E eu vou citar um cara de direita que cumpriu um papel desse na história, Winston Churchill, na Segunda Guerra Mundial. Foi para cima, enfrentou o nazismo, não compactuou, não tentou um acordo, não tentou uma via oportunista. Perdeu as eleições depois da Segunda Guerra, mas entrou para a história. Então é preciso que os políticos tenham clareza do que querem ser. Querem ser carrapatos pregados ao poder eternamente ou querem, pelo menos nesse momento, atender aos interesses populares? Cada fagulha a favor dos interesses da saúde, dos interesses do povo, deve ser ressaltada, deve provocar unidade. Quem disse aqui? Por último, quero concordar com o Jean numa coisa, de que a Igreja Universal, e discordar no outro, de que a Igreja Universal foi insuflada politicamente pelo PT, e foi mesmo. A primeira vez que um membro desse tipo de agremiação religiosa ocupou um ministério foi o senhor Crivella, no Ministério da Pesca, no governo Lula. Então é lamentável. Agora, isso não tira o fato, aliás, agrava o fato de que são seitas que buscam dinheiro, interesses privados, poder, e que são absolutamente conservadoras, sobretudo nos tais costumes. E vivem aí a defender absurdos. Ontem ainda recebi de uma pessoa muito querida aqui a ideia de um novo unguento que estão distribuindo por aí, como se pudesse curar a Covid. Todo dia tem uma nova.
Então, não caiam nessa, busquem o isolamento, busquem fortalecer as medidas sanitárias, e nós precisamos aqui entre nós fazer isso. Eu digo novamente e encerro, estou muito chateado, muito preocupado com o futuro do país, com o futuro de Goiânia, com o futuro de Goiás, com o futuro nosso, dos nossos filhos, do nosso povo. Então nós temos que fortalecer todas as medidas. Significa quebrar o microempresariado? Não, estou de acordo com isso também, mas para isso é preciso que haja os cofres do governo federal, que até agora vieram a conta-gotas de acordo com a pressão política e não com a necessidade. Muito bem, um outro assunto que eu quero colocar em pauta aqui também é o transporte coletivo. Nós, inclusive, mostramos aí, flagramos que as pessoas não estão sentadas nos ônibus, Júnior. Mais uma vez, o cidadão, e o Jean tem falado disso há muito tempo, daqui a pouco ele entra na discussão também, a situação está complicada, Júnior. Pouco ônibus, fiscalização fraca, quem fiscaliza recebe do apoio financeiro do transporte coletivo. É isso que dá. Não adianta nada. Pode desistir disso aí. De verdade. Jean, você alertou essa situação tem muito tempo. Nos ônibus as pessoas estão amontoadas. Exatamente, Rafael Vasconcelos. Eu alertei a hipocrisia do senhor Rogério Cruz, prefeito da cidade de Goiânia, que estrangula o pequeno comerciante, estrangula o pai de família. Eu vou deixar claro que a palavra estrangular é metafórica, tá? Não é literal, porque hoje em dia... Não está preocupado, não, gente. Exatamente. E aí as pessoas passam dificuldade. 20 anos que eu trabalho com comunicação, a mesma conversa, a mesma história. A verdade é o seguinte, o povo vai se ferrar. Essa é a posição desse pessoal. Infelizmente. O povo só vai sofrer com isso aí. Infelizmente. E essa situação do transporte de Goiânia, essa situação do transporte Aparecida, não vai adiantar. Os empresários aí, alguns têm interesse em resolver a situação, outros não têm. Situação financeira das empresas, cada hora eles falam que está de uma maneira pior que a outra, e pronto, a gente tentar, todo mundo tenta, ninguém consegue. É igual o Gustavo Mendanha, parece que você tem que desistir dele. Daniel. Realmente... Ruim falar isso. É ruim. Mas é verdade. Mas vamos parar de ficar enxugando gelo. São conclusões que a gente vai chegando. Olha, a gente vai fazer quase um mês que esse jornal estreou. E esse foi um dos nossos primeiros assuntos, Rafael. Foi uma das primeiras coisas que nós abordamos aqui. Foi sobre o transporte público em Goiânia. Nós já mandamos equipe às 5 horas da manhã, às 6 horas da manhã, às 7, às 8, às 9 para os terminais. E todas as vezes que a gente vai, a situação é a mesma. São ônibus parados, são pessoas aglomeradas porque não tem ônibus suficiente, são pessoas em pés em cima dos ônibus. Aí baixa decreto, baixa lei, o Ministério Público vai, fala e a coisa continua do mesmo jeito. Então, realmente, eu acho que a conclusão do Júnior, ou a desistência do Júnior e o cansaço dele é o cansaço do povo. Sabe? É a desistência do povo. E essa pessoa que está aí, ela não tem outra opção. Né? Ela não tem como desistir, Júnior. Ela não tem como desistir. Porque ela precisa trabalhar, porque ela precisa comer. Né? E ela não sabe se ela vai conseguir... Se ela tem que lutar pela comida dela, ou se ela vai lutar pela alguma dessas pessoas aí está com cara que está indo para balada? Dá uma olhada para essas cenas. Essas pessoas estão com cara de que estão indo para balada? O vírus está contaminando as pessoas nesse tipo de situação. E por isso que no meu comentário que eu estava falando, eu dizia o seguinte, da hipocrisia de você tirar o sustento de um pai de família, enquanto que o vírus circula livremente dentro dos terminais e dentro dos ônibus em Goiânia, sem que o poder municipal faça qualquer coisa. E rolando ele lançou um decreto proibindo que as pessoas viajassem em pé. E foi flagrado pessoas em pé dentro dos ônibus. Ou seja, é tudo um jogo muito sórdido, hipócrita, que fazem com o cidadão. Infelizmente, não tem fiscalização para toda a cidade, para todas as cidades né? Então, o povo continua sofrendo. Sofrendo, e vamos registrar a participação do ouvinte, do internauta, do telespectador que está sofrendo. Olha só, meu irmão Vicente era guarda civil, morreu ontem com Covid-19, né? O pastor Altemar, nossa solidariedade aqui enquanto Agência Brasil Central. Boa tarde, João Batista, ele é João Batista Santana, Morada do Sol, Goiânia. Eu sou contra o fechamento
do comércio. A polícia está oprimindo o povo, eles estão fazendo greve porque muitas vezes não tem como pagar as contas, né? Na verdade, é uma situação dramática que os comerciantes também estão enfrentando. E o governo do estado, ele liberou aí 112 milhões para os empresários. É uma situação difícil que vive todo mundo, que vive o empresário, que vive hoje quem está na UTI, né? Muitas pessoas morrendo por conta desse vírus e a gente registra aqui. E muitas todas pessoas as de bem infladas por pessoas que querem a bagunça, como foi o caso de Aparecida. O caso de Aparecida, na verdade, foi o estupim para virar essa bagunça que virou isso tudo aí, essa confusão. Né? Um fala uma coisa, outro fala outra e ninguém fala nada. E o povo fica perdido. A Sirlene, boa tarde. Gostaria de sugerir um debate com o secretário estadual de saúde sobre a adoção do tratamento precoce. Cidades que adotam o protocolo da doutora Raíssa de Porto Alegre, né? Segundo o internauta aqui, não entrar em colapso. Aproveitando então essa sugestão dela, acho que a gente podia fazer um debate, Jean, convidando o secretário municipal de Goiânia e o secretário municipal de Aparecida. E para ouvir dos dois, qual que é o posicionamento deles em relação a essa medida do prefeito Rogério Cruz ser um e do prefeito Gustavo Mendanha ser outro, e qual que é a opinião deles enquanto técnicos da saúde, né? Rafael, sim, em relação a essa proposta da nossa telespectadora, é só para informar que na cidade de São Lourenço, no interior de Minas Gerais, está sendo usado o protocolo do tratamento precoce, e lá está há 21 dias sem mortes, e todas as UTIs das cidades estão sem uso, estão 100% disponíveis, porque não há mais pessoas na UTI, e segundo informações daquela cidade, do poder público daquela cidade, isso se deve ao tratamento precoce. Tratamento precoce que já está sendo usado na Europa, na Ásia, em vários países do mundo, mas aqui no Brasil existe uma imensa dificuldade de que seja implantado como uma alternativa, como uma ajuda, uma ajuda ao combate ao terrível mal da Covid, porque a oposição brasileira, o pensamento de esquerda não permite ou bloqueia todas as tentativas de qualquer uso de medidas para tentar combater a Covid, que não seja aquilo que vem ao interesse Você tem político. A fonte, Jean? Revista Oeste, Cidade Mineira não tem um único doente internado por Covid-19. Essa matéria... Qual que é a cidade, você falou? É São Lourenço, do interior de Minas Gerais. Podia pedir a produção para amanhã a gente ver se a gente consegue entrar com o prefeito dessa cidade. Claro. Para falar sobre essa informação. Acho que é importante a gente ouvi-lo, né? Sim. Se tem alguém que está fazendo algo certo, por que a gente não pode ouvir? É importante dizer que o prefeito, Rafael, só como informação, o prefeito de São Lourenço é um médico, ele é um médico, né? Ciência. Walter José Lessa, que assumiu o cargo e está usando o tratamento precoce com imenso sucesso. Qual que é o partido dele? PTB. Partido Trabalhista Brasileiro. E tem um detalhe aqui. A gente sempre vai ouvir médicos a respeito desse assunto. Quem prescreve, quem não prescreve, enfim, a gente não tem a profundidade, eu sou sincero, pelo menos eu não tenho, de tratar desse tema, mas os médicos dos dois lados devem ser ouvidos, com certeza. Apenas como informação, um grupo de médicos alemãos estão implorando o uso do tratamento precoce lá na Europa. Então, assim, eu também não falo em nome da ciência, porque eu não sou médico, não tenho conhecimento e nem autoridade para dizer. Eu apenas passo informações informações oriundas de médicos e cientistas. No caso, o prefeito dessa cidade é um médico, e na Europa são médicos também que imploram pelo tratamento precoce. Tem um telespectador que diz o seguinte: parabéns, Jean, pelo bom senso. Não deixou o nome aqui, infelizmente. Olha só, foi muito tranquila a vacinação da minha mãe. O pessoal da saúde está de parabéns. Foi lá no Shopping Cerrado. Muita gente, já está chegando a vacina, né? Não da velocidade que o mundo gostaria, mas, né, pelo menos de uma maneira... que em maio a gente deve ter uma velocidade melhor, né? Sim, já melhora vacina, bastante. Né? E por falar na mãe dela, no início do nosso jornal apareceu aquelas senhorinhas que tinha
acabado de ser vacinada, e toda vez que eu vejo pessoas como ela, eu me emociono. Ela dizendo que, ó, eu tô bem manqueba, mas eu tô bem. Eu achei muito bonitinha a senhorinha, eu fiquei aqui até emocionado com a naturalidade do verdadeiro, de quem realmente é o povo. Aquela senhora é o povo goiano. Tem um telespectador, ouvinte, internauta também, né, dizendo, gente, estão cortando energia, a Enel não pode fazer isso. Quanto ao IPTU, o que o prefeito vai fazer durante esse mês? Né, os prefeitos, na verdade, a gente coloca o espaço aqui à disposição democraticamente. A Agência Brasil Central nunca na história fez isso, né, de ouvir várias vozes e de deixar o espaço aberto, fazendo um jornalismo verdadeiro, um jornalismo franco e direto. Porque todas as pessoas que nós citamos aqui, Daniel Santana, a gente convida para entrar imediatamente. O Júnior já chamou aqui, já fez o pedido, o apelo, que é também o apelo do cidadão de Aparecida de Goiânia, do Gustavo Mendanha entrar aqui conosco, o Rogério Cruz, ou quem quer que seja. O espaço está aberto para as nossas autoridades. Rafael, antes do Daniel, rapidamente, eu quero dizer o seguinte. Assim como a sociedade brasileira, infelizmente, está dividida, polarizada, e isso começou com o Lula, que era sempre nós contra eles, dividindo a população brasileira em todos os segmentos, e ele conseguiu, o Lula foi vitorioso, ele causou a cisão do povo brasileiro, ele jogou o nordestino contra o sulista, a mulher contra o homem, né, o homossexual contra o heterossexual, e o pobre contra o rico, o trabalhador contra o patrão e tudo mais. Infelizmente, hoje a comunidade científica mundial também está dividida. Existem dois polos de pensamentos. No debate público brasileiro, principalmente pela esquerda, que é a oposição, só vale um ponto. O ponto científico que vem da área médica ou científica com pensamento de esquerda. É preciso ouvir os dois lados. É importante que se ouça os dois lados. Médicos são bons e cientistas são bons e importantes com qualquer tipo de pensamento que eles tenham. Eu vou precisar te interromper. Olha só, o Túlio Isaac, né, que é um baita de um repórter, traz uma reportagem especial aqui. O filho. Túlio Isaac Filho, né? Um abraço ao Túlio Isaac sobre pai também, o plano do governo, medidas importantes para a população em relação à Covid-19. Vamos acompanhar. Com o aumento dos casos e óbitos provocados pelo Covid-19 aqui em Goiás, o governador Ronaldo Caiado anunciou o retorno do isolamento intermitente aqui no estado, que vai funcionar com 14 dias de suspensão das atividades econômicas, seguidos por 14 dias de funcionamento, e assim sucessivamente. Nessa hora, na balança nossa, a vida e a economia. Tenho que priorizar a vida, como sempre fiz. Mas aqueles que na primeira onda acreditavam que Goiás iria se desindustrializar, a resposta foi o contrário. Então, todo estado que mostra eficiência em atender a população, os empresários respondem com maior capacidade de abrir empregos e maior capacidade de produção. Todo estado que é relapso, ele paga mais, porque o empresário não terá garantia amanhã que nós sairemos da crise. E sair da crise significa ter o menor número de óbitos. Essas medidas, sem dúvida alguma, elas vão dar um alívio. É claro que hoje em dia, Júnior, o céu não é de brigadeiro de jeito nenhum, porque estamos diante de uma pandemia pouquíssimas vezes vista no mundo tão avassaladora. Júnior? Não vou trocar votos por vida. Só isso. Não vou trocar vidas por votos, né? Muito bem. Essa é a frase. Acho que não vou trocar vidas por votos. O procurador do município, Antônio Flávio de Oliveira, deu uma declaração extremamente emocionada nesse evento. Você vê ali o presidente da Assembleia Legislativa, Lissar Vieira, o procurador-geral de Justiça, todo mundo se empenhando para resolver a situação, para que a vida financeira do Estado e de cada cidade
não entre em colapso maior do que já está, uma situação extremamente difícil, e que as pessoas não morram. As pessoas estão morrendo. Maguito Vilela, seu Gustavo Mendanha, ele morreu. Muito bem, deixa eu pedir análise do Martiniano Cavalcante a respeito de medidas do governo do Estado. Martiniano. Bem, eu vou reafirmar o que eu tenho dito aqui. Embora eu considere que as medidas são aquém do necessário, suficientes para o tamanho da crise que nós vivemos, elas revelam uma sinalização, uma postura política que precisa ser fortalecida. É o que eu penso. Cada medida de apoio aos pequenos empresários, aos trabalhadores, ao pessoal da cultura, cada centavo, cada tentativa de controlar o isolamento deve ser fortalecida. E cada tentativa em oposto deve ser denunciada e combatida. Eu não sei se 14 dias serão suficientes para reduzir o índice de ocupação e de colapso do setor de saúde. Espero que seja, mas pelo menos nos permite avaliar daqui a algum tempo a situação com um pouco de bom senso, com um pouco de unidade, um debate mais amplo com a sociedade. Espero que as medidas evoluam. Quero dizer algumas coisas aqui que não podem passar despercebidas. Primeiro, quero parabenizar a Maíra Oliveira pela matéria que ela fez aí das funerárias. É um assunto grave, é um colapso perigoso, que pode criar uma sensação, uma situação de desespero na população. Quem não se lembra de Manaus, é bom a gente lembrar aquelas valas comuns, daquele desespero, daquele colapso da situação funerária, então é preciso estar atento para isso. E essa matéria foi muito importante. E eu quero dizer o seguinte, olha, minha gente, os fatos são os fatos. O Lula governou dizendo que os pobres e os ricos ganharam mais do que em qualquer outra época. O Lula governou com Meirelles, que era do PSDB, governou com PTB, Roberto Jefferson, com Crivella da Universal, com todo mundo. O Lula não viu o Lula dizer que ia botar o pessoal para ser fuzilado, 30 mil, que a esquerda ia de novo para a tortura, para o forno onde desapareciam corpos. O Lula não negou posse, o Lula não atacou governadores, muito pelo contrário, infelizmente, até de maneira exagerada, a Dilma encheu as burras do governo Marconi aqui para fazer obras com um nível de corrupção exagerado, absurdo, e obras em geral que não correspondiam às prioridades do nosso Estado. Então, um dos problemas do Lula foi aderir a esse jogo da velha política, que é um problema, sim, do Brasil, mas que não será resolvido com demagogia na bala, com o estímulo ao fascismo. Por último, esse problema da cloroquina e ivermectina. Vamos falar as coisas pelo nome. Não existem duas correntes científicas mundiais. Não entre nessa, meu amigo. Que ouviu a doutora Ludmilla falando, uma intensivista que passa dia e noite dentro de UTIs. O governo federal, inclusive, se quisesse provar a eficiência, se fosse possível provar, já teria feito ensaios com esse número absurdo de mortes e doenças que nós temos no Brasil. Isso foi tentado. Teve um momento que essa expectativa, olha, mas se eu não sei se isso vai curar ou se não vai, se não faz mal eu vou tomar. É um raciocínio até defensável no início. Depois, quando evolui o conhecimento humano, a ciência evolui e comprova que isso não funciona, do ponto de vista para um combate à pandemia, é preciso voltar ao bom senso. E é preciso não se agarrar a isso como um elemento de queda de braço política, como um elemento de confusão, como elemento de difundir duas linhas de comportamento e dividir a população. Eu estou falando aqui que nós não venceremos isso sem unidade. Não venceremos isso sem um processo unitário, uma liderança, sem um método de intervenção. E não é a esquerda que faz isso. A doutora Ludmilla é de esquerda? É de esquerda ela? Me diga uma coisa, o Amoedo é de esquerda? O Amoedo é de esquerda? O Amoedo ontem deu uma entrevista na Folha de São Paulo tratando disso. A moeda é de esquerda, minha gente. Pelo amor de Deus, né? Essa narrativa de que o inferno começou com o PT e terminou com o PT é uma narrativa mentirosa. É a mesma narrativa do que fizeram com Deus. O PT é um partido que tem gravíssimos problemas. Gravíssimos.
Fiz oposição programática ao PT, não compus governos do PT e faço críticas ao PT desde a década de 80, não é de hoje. Ok. E um combate ao PT. Agora, não dá para a gente tergiversar e falsificar a realidade. Eu não vejo... Vou dar espaço para o Jean Lopes. A gente vai ter, Martiniano, mais 3 minutos. Eu estou apenas mais ou menos o tempo da sua fala. O Martiniano... O Jean fica à vontade para a gente encerrar a nossa participação aqui. O Martiniano reclamou aquele dia que ele não tem oportunidade de falar. O Martiniano, de forma sistemática, tem um latifúndio de fala nesse jornal, mas tem um deserto de ideias. Realmente, o Lula não precisou brigar com nenhum governador. Ele comprou os governadores. Ele não precisou brigar com o Congresso. Ele comprou o Congresso. Ele realmente não incentivou nenhum tipo de armamento, mas financiou a Venezuela, financiou o governo da Venezuela para matar os cidadãos daquele país. Ele financiou Cuba, que pratica o maior tipo de opressão aos cidadãos, inclusive com matança, mataram inclusive, teve perseguição inclusive a homossexuais naquele país. Lula financiou essa gente, financiou algumas ditaduras africanas em que o povo é sistematicamente morto pelos ditadores que o Lula financiava. Então, na verdade, ele não suja a mão diretamente, ele apenas financiou quem sujou as mãos e continua sujando. Eu lembro do Lula fazendo campanha política abraçado com Paulo Maluf, um corrupto, confesso. Eu vi o Lula unido aos maiores, ao Antônio Carlos Magalhães, que era um coronel na Bahia, que oprimiu o povo daquele estado. Então, novamente, eu vou dizer, o Lula não suja as mãos, ele paga, se alia e financia quem suja. O Lula jamais precisou entrar em embate com o Congresso, porque ele comprou o Congresso. O Mensalão comprovou isso. Ele pagava os deputados e os senadores para votar de acordo com suas pautas nefastas. Então, assim, agora é sistematicamente aqui defesa do PT. O PT foi o partido mais corrupto da história dessa nação e dizem que o volume em que ele corrompeu e desviou dos cofres públicos é o maior da história da humanidade. Isso é uma verdade, não sei o que estou dizendo. Então, vou repetir. O Lula realmente nunca praticou violência. Ele só financiou, injetou muito dinheiro em quem praticou a violência de forma real. Não de historinha de Twitter, que foi dita aí pelo Martiniano e que é dito sistematicamente por uma oposição tola, infantil, imatura que existe nesse país.